Você sabia que algumas das construções mais incríveis da história estão na Bíblia? Obras erguidas em tempos sem máquinas, sem engenheiros modernos, mas com uma precisão e complexidade que ainda hoje deixam a ciência sem palavras. Algumas foram feitas com riquezas imensuráveis. Outras desmoronaram de formas misteriosas. E há aquelas que continuam resistindo ao tempo e aos questionamentos dos estudiosos. Hoje, você vai conhecer as 5 construções mais enigmáticas da Bíblia. Vamos além da arquitetura. Falaremos de espiritualidade, tecnologia antiga, profecia e o que tudo isso ainda pode nos ensinar hoje. A última construção da lista vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre civilização antiga. Se prepara. A jornada que começa agora mistura fé, arqueologia, mistério e sabedoria ancestral. A Arca de Noé, engenharia divina ou história real? Vamos começar com uma das narrativas mais emblemáticas da Bíblia, a Arca de Noé. A ideia de um homem construir um navio gigante para salvar a criação de um dilúvio pode soar como lenda, mas quando olhamos com mais atenção, começamos a perceber algo muito além de um simples conto religioso. De acordo com Gênesis, Deus ordenou a Noé que construísse uma embarcação com 135 metros de comprimento, feita com madeira de gofer e revestida com betume. Agora pense, sem guindastes, sem serras elétricas, sem nenhum conhecimento naval prévio. Como alguém conseguiria realizar tal façanha naquela época? Hoje, engenheiros afirmam que as proporções da arca 30:5:3 representam uma das combinações mais estáveis para flutuação em mar agitado, ando o céu, ou seja, tecnicamente, ela funcionaria. E não é só teoria. Em 2016, foi construída a réplica Ark Encounter nos Estados Unidos da América, usando as medidas bíblicas. O céu, ela impressiona até engenheiros céticos. Isso reforça a possibilidade de que o dilúvio universal seja a memória de um evento real, reinterpretado em diferentes culturas. E quanto à localização da arca? Em 1959, um piloto turco capturou imagens de uma formação curiosa no Monte Ararat, na Turquia. Desde então, dezenas de expedições já tentaram confirmar se aquilo seriam restos da Arca de Noé. Alguns encontraram madeira petrificada, alinhamentos simétricos no solo e formações geológicas em forma de casco. Nada foi conclusivo, mas o mistério permanece. E a pergunta também, seria a Arca de Noé uma alegoria espiritual ou uma construção real que sobreviveu ao tempo, dando o céu? Dos OEC. Emu era OEC. De e Jericó derrubados por fé ou por física. Imagine uma cidade protegida por muralhas tão espessas que pareciam impenetráveis. Agora imagine essas mesmas muralhas caindo, não por máquinas de guerra, mas pelo som de trombetas e gritos de fé. Essa é a história de Jericó. Relatada no livro de Josué, Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas após saírem do deserto. Deus deu instruções incomuns: marchar uma vez ao dia, por 6 dias. No 7º, dar 7 voltas, tocar trombetas e gritar. No momento final, as muralhas ruíram. Isso realmente aconteceu? Dando o céu? Ou seria apenas uma alegoria? A arqueóloga britânica Kathleen Kenyon escavou Jericó na década de 1950. O que ela encontrou chocou o mundo acadêmico. Ruínas de muralhas,
com evidências de colapso súbito. Mais surpreendente, as pedras caíram para fora, não como em um ataque externo. Alguns cientistas sugerem que um terremoto pode ter causado o colapso. Afinal, Jericó está numa região sísmica. Mas há um problema nessa teoria. Como um terremoto aconteceria exatamente no momento certo, ao som das trombetas, essa coincidência é difícil de engolir. O que impressiona não é apenas o colapso, mas o planejamento simbólico do ato, silêncio, volta diária, 7 repetições, elementos ritualísticos que transformaram o ataque em uma expressão de fé absoluta. A ciência tenta explicar, mas a espiritualidade do evento transcende qualquer modelo físico. 3. O Templo de Salomão, a construção mais gloriosa de Israel. Considerado a obra-prima da fé israelita, o Templo de Salomão foi muito mais que uma construção, foi a morada de Deus na terra. De acordo com reis, o templo levou 7 anos para ser construído. Uso de pedras lavradas com perfeição, cedro do Líbano, ouro puro para revestir paredes, portas e utensílios, e um projeto arquitetônico que seguia proporções sagradas no centro do templo. Ficava o Santo dos Santos, local que abrigava a Arca da Aliança e onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas como os israelitas construíram uma estrutura tão sofisticada em plena antiguidade? As pedras foram cortadas à distância e transportadas sem o uso de ferramentas de ferro no local. Tudo respeitava a santidade do espaço. Hoje, os arqueólogos acreditam que parte da fundação original esteja sob a esplanada do templo em Jerusalém. O que restou foi o Muro das Lamentações, onde milhares de judeus oram todos os dias. O Templo de Salomão não era apenas físico, era um centro espiritual, político, jurídico e cultural, dando o céu. A glória desse templo era tamanha que, segundo a Bíblia, uma nuvem divina o encheu no momento de sua consagração. Uma manifestação que marcava a presença direta de Deus entre os homens. 4. A Torre de Babel, o fim da unidade humana. A Torre de Babel é uma das histórias mais misteriosas da Bíblia. Não é sobre um edifício em si, mas sobre o motivo de sua construção. A humanidade, ainda unida por uma só língua, decidiu construir uma torre que alcançasse os céus. O objetivo: façamos um nome para nós mesmos, dando o céu. Orgulho, vaidade, autossuficiência, dando o céu. Deus então confundiu as línguas e a torre foi abandonada e a humanidade se espalhou. Mas essa torre existiu de fato? Acredita-se que o modelo da Torre de Babel tenha sido uma zigurate mesopotâmica, como a de Etemenanque, na Babilônia. Cerca de 91 metros de altura, Etemenanque era chamada de a casa que liga o céu e a terra. Os paralelos com o relato bíblico são impressionantes. Inscrições cuneiformes descrevem seu uso, seu declínio e sua destruição. Curiosamente, ela foi reconstruída várias vezes e sempre destruída novamente. Seria a Torre de Babel uma representação simbólica de civilizações que tentaram ser como deuses? Ou foi uma torre real, cujo colapso marcou o início das línguas e culturas como conhecemos hoje? 5. O segundo templo, ressurreição de uma nação. Depois do exílio na Babilônia, os judeus voltaram à sua terra com um único desejo: reconstruir o templo que havia sido destruído. O segundo templo de Jerusalém foi erguido com dificuldades, mas carregava um simbolismo ainda maior: renascimento, esperança e fidelidade. No início, ele era modesto. Não tinha o brilho do templo de Salomão. Mas o profeta Ageu disse: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, dando o céu. E foi. O rei Herodes reformou o templo, ampliando-o
revestindo-o com mármore branco e ouro. Era uma das maiores estruturas do mundo antigo. Ali, Jesus ensinou. Ali, ele confrontou os líderes religiosos, e ali ele profetizou: não ficará pedra sobre pedra. Em 70 Código, os romanos destruíram o templo, e o que restou foi o Muro das Lamentações, dando o céu um pedaço da história, da fé e da dor de um povo. Encerramento. O que você tem construído? Essas construções não são apenas ruínas do passado. Cada uma representa um marco de fé, sabedoria, coragem e propósito. E todas nos fazem refletir o que estamos construindo hoje. Será que nossas obras são movidas por fé ou por ego? As construções da Bíblia mostram que quando a mente e o espírito trabalham juntos, o impossível se torna realidade. Senhor, quero edificar minha vida em Ti, dando o céu. E compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão.